Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou trazer um assunto que é bem pertinente aqui para as questões de desenvolvimento pessoal, mas também, até por que não, de espiritualidade, porque a nossa vida, quando a gente fala em espiritualidade, a gente logo associa a um local, a uma doutrina, uma religião, mas não é nada disso. A nossa vida é totalmente espiritual. A gente sabe que somos espíritos vivendo uma experiência na carne, né, temporária, na carne e tal, para adquirir experiências, para, enfim, né, conhecimento e tudo mais. E uma das coisas que é bem característica aqui da nossa existência é a crença limitante. Então, tem a ver com a espiritualidade, porque tudo está inserido na questão da espiritualidade, tudo vem nessa ligação que a gente tem espiritualmente falando com o nosso eu superior, com as pessoas que nos rodeiam, principalmente família e tal, que é de onde a gente tira muitas dessas crenças. Então é muito comum falar que as crenças normalmente acontecem desde a infância, e é verdade, porque é aquilo que enraiza dentro de nós, né? Nós nascemos, aí nós começamos a ter noção, né? Quando nós saímos do nosso egocentrismo, na nossa fase ainda de bebê e toda a evolução, mas nós começamos a ter a noção do ambiente. Então somos inseridos dentro de uma família, somos inseridos dentro de uma sociedade, somos inseridos dentro, muitas vezes, a maioria das vezes, de uma religião, e todo esse ambiente, ele traz em si questões já pré-estabelecidas. Então isso é antissocial, isso não é aceito socialmente, enfim, né, culturalmente, tal coisa é pecado, tal coisa é errado. Então nós somos inundados de várias percepções que trazem, que vem, na verdade, junto dessa nossa convivência com as pessoas e dentro já de um ambiente escolar, por exemplo, cheio de regras e tal. Então a gente vai se condicionando a determinadas questões, a gente muitas vezes sofre algum tipo de discriminação na escola, e aí a gente se adequa àquele modelo para não ser mais colocado de lado. Então tudo isso acaba inserindo em nós algumas crenças que, se eu não for de determinado jeito, eu não sou aceito, eu não tenho sucesso e tal. Algumas coisas também são tidas, também talvez sejam as crenças mais difíceis de serem tiradas de nós, são aquelas que nos introjetam, né, culpa pelo nosso sucesso. Então, muitas vezes a gente vem de uma família com dificuldades. Então, pode ser, por exemplo, problemas de relacionamento. Então, existem casos de mulheres, por exemplo, cuja avó era divorciada, ou a mãe foi divorciada, e ela traz em si aquela noção de que casamento é aquilo lá mesmo. Então, muito provavelmente o dela também vai seguir por esse rumo. Se não for divorciada, mas sofreu na mão do marido por questões assim e tal, e o pai também era e tal, e ela introjeta que aquilo é sempre assim e tal. Então esse é o exemplo mais básico, mais fácil, mas talvez seja até o mais comum, porque é fácil de se enxergar. Mas muitos a gente não consegue enxergar, a própria pessoa, e às vezes até quem está de fora fica difícil enxergar. Mas o que acontece às vezes é na questão do sucesso, da prosperidade financeira. Então eu venho de uma família que sempre, né, teve uma vida muito mediana, né, muitas vezes
tinha só o básico mesmo, nunca passamos fome. Gente, é comum ouvir isso, né? Não, nunca deixou faltar nada em casa, então sempre tivemos, né? Não era abundante, mas sempre tivemos o que comer, sempre estávamos assim, vestidos adequadamente, não tínhamos condição de comprar muitas roupas, mas estávamos sempre arrumados, limpos. Então tem aquela noção de que o essencial é que é o importante. Para que mais? Né? Se eu vivi aquela vida, se eu cresci vendo meus pais daquela forma, meus irmãos, a minha família, em alguns momentos tínhamos algumas dificuldades, mas vivíamos bem, ou enfim, né? Então, para que mais? Não, aquilo tá bom, só isso já tá bom, já tá tranquilo. Para que eu preciso de mais? Não preciso de mais. Outra situação muito comum é aquela que é introduzida pela religião. Então, para que mais? Se é mais fácil um camelo entrar num buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus, não é verdade? A riqueza não traz felicidade, o dinheiro não traz felicidade. As pessoas, muitas vezes, quando têm condição financeira, elas estão, algumas delas conseguiram de forma inapropriada, outras não são felizes mesmo desta forma, e assim, são várias coisas, né, que é introduzido dentro da concepção, às vezes até religiosa mesmo, né? Por isso que eu falo que a crença também tem a ver com essa questão da espiritualidade, porque ela está envolvida não só na questão espiritual, como na questão religiosa, aliás, como também na convivência, né? Então cresce achando que dinheiro e espiritualidade não combinam. Eu mesmo tive muito disso, né? Porque olha, a gente tem exemplo de tais pessoas que viveram daquela forma e eram absolutamente espiritualizadas, como se o dinheiro e a espiritualidade não pudessem andar juntos, daí de graça o que de graça recebeu. Se a gente parar para analisar essa máxima, você vai introduzir então de várias formas, todo talento que você nasceu. Você pode ser um ator nato, um cantor nato, um músico que aprende de ouvido. Então é um talento que nasceu com você, que você nem precisou procurar aprender. E aí, você não pode usar, então aquilo veio de graça para você. Você nasceu praticamente sabendo disso, né? Quanto que a gente vê, é muito bonito, né? A gente vê aí nas redes sociais aquela criancinha com 2 anos de idade tocando sinfonias no piano, e aí todo mundo, nossa, a prova da reencarnação, que coisa maravilhosa e tal. E aí, ele vai ter que fazer o que na vida? Ele não vai poder nunca ser um pianista, ele não vai poder nunca ganhar dinheiro com isso. Então, se a gente parar para pensar nesse aspecto, nada poderia ser feito, né? Uma boleira que tem aquele talento para fazer doces, bolos, que ela viu só de olhar a mãe fazendo, ou alguém que hoje em dia já vê pela internet, já consegue aprender fácil. Não, é de graça, é um talento nato, ela aprendeu. Uma pessoa que tem facilidade em aprender idiomas. Então, assim, né? É esse tipo de coisa que não tem cabimento. Então vira, não, mas isso pode, agora a espiritualidade não. Então, assim, você tem que medir as questões da espiritualidade, né? Em que ponto é aquilo que você não pode, que você não seria lícito cobrar, né? Mas não é esse o ponto X aqui hoje. Eu estou falando das crenças. Então, isso é uma crença também. Então, o ponto-chave é aquela crença que você acha que não pode ou que não merece
por várias questões, e aí entra a questão da espiritualidade também. Poxa, se eu não consigo, de repente é porque eu não sou merecedor. Então tem aquela situação assim, eu tentei várias coisas e tal, e nada dá certo, então é porque eu não tenho merecimento para isso, não é para ser assim. E na verdade, às vezes não é nada disso, às vezes é uma autossabotagem por conta da crença introjetada que nem sequer a pessoa tem conhecimento, tem noção de que tem essa crença dentro de si, que é a crença da culpa. Por que que eu vou ter sucesso? Por que que eu vou conseguir algo mais se ninguém na minha família fez isso? Como que de repente eu vou ser uma pessoa que vou ser um empresário de sucesso? Como que de repente eu vou ser uma pessoa que vou ser alguém famoso, alguém que é conhecido, né, por várias coisas, escrevo livros, ou faço músicas, ou atuo, ou enfim, né? Sou bem sucedido, participo de programas de televisão e tal. Como que eu vou fazer isso? Não está na minha natureza. Eu não sou assim, a família não era assim. A gente vem de uma família que é todo mundo muito simples, todo mundo sempre trabalhou e tal, e tal, e tal, e tal. Por que que eu vou ser diferente? Então isso, às vezes, a maioria das vezes, não é pensado conscientemente, isso é interno, isso está introjetado, e aí você sente aquele fracasso, né? Você é fracassado em várias tentativas, por mais que você seja capaz, você se autossabota de alguma forma inconsciente para que aquilo não dê certo. E você erra todas as vezes, você acha que não é merecimento, porque está escrito em determinado lugar, porque tem as questões reencarnatórias, porque tem questões e várias, que eu não sou merecedor disso. E está introjetado lá no íntimo, lá no fundo, que eu não consigo, que eu não mereço, porque a minha família não está no mesmo nível vibracional que eu, no mesmo nível de conquistas que eu estou. Então, eu acabo indo, conseguindo, mas eu me saboto depois e acabo achando que eu sou, que eu não tenho merecimento, que eu sou uma fraude, que eu estou enganando, né, a mim mesmo enfim, e as outras pessoas, que qualquer hora eu vou ser descoberto e você colocado ali frente a frente como uma fraude, e tudo isso que eu conquistei é tudo mentira, né? Mas enfim, e é tudo uma crença introjetada que você nem sabe que tem. Outra forma de crença que eu vi recentemente, que eu vou mostrar aqui para você, é aqui, ó, tá aqui nesse livro, ó. A Biblioteca da Meia-Noite. Gente, é um livro maravilhoso. Eu não sei de que ano que ele já está na 20ª edição. O autor é Matt Haig, a editora é Bertrand Brasil, tá? Então é um livro maravilhoso, eu devorei esse livro aqui, né? Eu comprei por uma questão de análise psicanalítica, né, que conta a história de uma moça que a Nora, que é a personagem principal, que ela é uma absoluta fracassada, e ela acha que a vida dela não tem mais sentido, então ela tenta pôr um fim, né, na vida dela. E ela acorda na biblioteca da meia-noite com a bibliotecária, com a senhora Helm, que é a bibliotecária, a senhora Helm, na verdade, não é com H, que é a bibliotecária da escola dela quando ela era adolescente. E ela tem todos esses livros aqui, verdes, na verdade, são várias versões da vida que ela poderia ter. São as muitas possibilidades, as possibilidades infinitas de viver, né? As múltiplas vidas que ela está vivenciando nos multiversos, né? Então ela vai
olhando primeiro o livro do arrependimento. Então ela vê todos os arrependimentos que ela marcou naquele livro, ou seja, ficou marcado na história dela, né, no inconsciente dela. E ela é tão pesado tudo aquilo que o livro é pesado, ela tem que ver no chão. E é denso também, ela fica ruim de ver tudo aquilo. E aí ela vai eliminando os arrependimentos. Então eu quero viver essa vida em que eu me arrependi de não ter aceitado a proposta de casamento daquela pessoa e tal, e tal, e tal. E ela vai, né, e é explicado para ela que toda vez que ela sentir que aquela vida não é a ideal, ela volta automaticamente ali para a biblioteca. E vai ser sempre meia-noite, porque ela está sempre naquele estágio entre a ida e a vinda. Então não pode, nunca passa da meia-noite. Então ela vive vidas e vidas e vidas sucessivas. Então ela foi campeã de natação quando ela era criança, adolescente, e quando ela estava se preparando para ir para as Olimpíadas, que era, né, o pai dela era incentivador disso, ela desistiu. O irmão dela quis formar uma banda de rock com um amigo, ganhou uma guitarra e um teclado, ela pegou o teclado para ela, porque ele não quis, ela aprendeu a tocar teclado sozinha, ela compôs várias e várias músicas, eles começaram a banda juntos, mas quando estavam prestes a assinar um contrato de uma gravadora, ela desistiu. Então, são várias coisas. O casamento que ela desistiu, faltando 2 dias para casar. O rapaz, o noivo dela, o sonho dele era montar um pub no campo, né? Então ela vivenciou cada uma dessas vidas, onde ela tinha um pub com ele no campo, onde era casada com ele, onde ela se tornou campeã olímpica e era muito bem sucedida, onde ela se tornou estrela do rock, e foram várias vidas, várias e várias, né? Onde ela se tornou glaciologista e foi num navio, né, pesquisador lá, científico, acho que era na Noruega, enfim, mas foram várias e várias vidas, até que no livro para de descrever minuciosamente cada uma dessas e começa só a enumerar o tanto de coisas que ela vivenciou ali, todas as possibilidades, foram dezenas, centenas talvez, e em cada uma delas algo não completava, né? E aí o que ela descobriu, né? Que cada uma daquelas vidas era o sonho de alguém, quer dizer, na verdade essas primeiras, todas as outras que não esmiuçou ali no livro, não, mas as primeiras, né, como campeã olímpica e tudo mais, era o sonho de alguém, não era o sonho dela. Então, casar e ter um pub era o sonho do noivo, se tornar a estrela do rock era o sonho do irmão, ser campeã olímpica era o sonho do pai dela. Então, eram várias coisas, até a glaciologista. Se tornar glaciologista era alguma coisa que ela gostava, mas foi influenciado pela própria bibliotecária, não é algo que ela pensou e olha, né? Então, assim, ao invés de estudar glaciologia, né, que ela ficou pendente para isso, ela foi estudar filosofia, mas aí, em vez de fazer um mestrado, ela pegou e desistiu e foi trabalhar na teoria das cordas. A teoria das cordas era uma loja de instrumentos musicais que vendia basicamente instrumentos de cordas. Então, e ela conseguiu ser demitida dessa loja porque ela era muito depressiva, assim, muito, né, caída, então o cara demitiu ela, o gato dela morreu, então ela falou, gente, o que tenho mais para fazer nessa vida, né? E aí ela foi tendo todas essas experiências. Então, uma coisa que eu queria, eu não vou falar do livro aqui para vocês, não vou contar, né, nada mais do livro, porque tem um determinado momento que ela entra numa vida que é legal e tal, mas aí são várias coisas que acontecem, vários insights que ela tem.
E qualquer hora eu posso, né, se vocês quiserem, eu posso até vir analisar esse livro de uma forma mais assim. Mas o que eu queria falar basicamente é a crença de que você tem que ser alguém para agradar o outro. Então ela tinha que ser a campeã olímpica para agradar o pai dela, e ela se sentiu culpada porque ela não agradou. Ela queria ser, ela compunha as músicas, ela tinha uma inteligência muito grande, um talento nato para isso, aprendeu a tocar sozinha, mas ter uma banda de rock era o sonho do irmão dela. Ela tinha síndrome do pânico, ela não aguentava ficar em cima de um palco fazendo shows por muito tempo, então aquilo era opressor para ela, ela desistiu. Ter o pub lá no interior, no campo, era o sonho do ex-noivo dela, então ela desistiu de tudo, porque não era o sonho dela, mas ela se culpava por ter desistido de tudo aquilo. E pior que isso, além dela ter se culpado por não ter agradado essas pessoas, se achando responsável por tudo de ruim que aconteceu com eles depois, porque pouco tempo depois o pai morreu, o ex-noivo estava assim meio depressivo, o irmão não falava com ela durante muito tempo. Então, além de se culpar e se achar responsável pelo mal que tinha acontecido, ela achava que ela era uma fracassada. Quer dizer, porque toda vez que ela estava prestes a conseguir alguma coisa, ela desistia. Porque, na verdade, aquilo não era o sonho dela. Só que ela o que ela não conseguia enxergar ali? Ela não conseguia enxergar todos os talentos que ela tinha. Então ela era uma compositora nata, ela tinha toda aquela capacidade de compor música, ela era uma nadadora excelente, mas aquilo não era o que ela queria para a vida dela. Então, assim, não é que ela era uma porcaria que não servia para nada, ela só estava no rumo errado. Então essa é uma crença que ela introjetou para ela, de ser culpada por não ajudar as pessoas, ou responsável pelo que aconteceu na vida das pessoas, por conta dela ter desistido de algo que ela não conseguia enxergar, que não era o sonho dela, e ela achava que ela desistia porque ela era incapaz, e não era isso. Muito pelo contrário, era absolutamente capaz de fazer qualquer coisa. Só que ela não estava no caminho certo dela. E era isso que ela não conseguia enxergar. Então era outra crença que ela não conseguia entender que estava acontecendo com ela, né? Então é isso que eu queria trazer aqui hoje, né? Que às vezes as coisas não vão no rumo certo da gente e a gente tem que analisar por quê. Porque eu estou fazendo isso para agradar alguém? Porque eu realmente acho que eu não sou merecedor desse, né, de conquistar, de conseguir um sucesso, porque minha família não é a nossa raiz de ter sucesso, todo mundo é muito básico, todo mundo simplesmente estudou, trabalhou, casou e tem a vida, a casa, trabalho, casa, eventualmente um almoço de família, um passeio diferente. Então, por que eu vou ser aquela pessoa que posso viajar ao mundo, que posso conhecer culturas, que posso aparecer de repente numa revista especializada, ou escrever um livro, ser um sucesso? Como que eu vou ser a ovelha errada da família, vamos dizer assim, porque eu estou diferente de todo mundo? Então é isso. Então vamos parar para analisar o que é a questão da crença limitante, que ela pode ser ela é introjetada desde que nós estamos inseridos na sociedade, que seja ela família, cultural, religiosa, profissional, e aí ela vai crescendo e ela vai adquirindo formas e tomando rumos que a maior parte das vezes nós não conseguimos enxergar. Então tem aquela crença de que a mãe narcisista, o pai, sei lá,
abusador, né, violento, de alcoólatra, tem várias coisas. Então, se muitas pessoas tiveram todos esses problemas, mas conseguiram fazer o contrário daquele rumo e construir uma vida de sucesso, por que que eu tenho que introjetar, tenho que colocar para dentro de mim todas essas questões e me diminuir? Não, então isso é um problema meu, é uma questão minha. Cada um é responsável pelas suas ações. Se os pais eram de determinado jeito, ou se era uma família maravilhosa, mas tinha lá suas crenças, então é a questão de cada um. A minha é essa, eu quero viver para o mundo, eu quero ter sucesso, eu quero ganhar dinheiro, eu quero, enfim, fazer o que eu quero fazer e não há nada de errado nisso. Então é essa a questão da crença limitante, é achar que você não pode, e pior ainda, não é não achar, é nem sequer saber. Então tem que analisar, eu tenho que fechar os olhos, tenho que ir para dentro de mim mesma e descobrir o que realmente está fazendo com que eu haja daquela forma. Então é isso, pessoal, era esse o recado que eu tinha para trazer hoje. A gente vai trabalhando muitas outras questões desse tipo, e já sabem, se vocês gostaram, deixa aqui seu like, que é muito bom, né? Ajuda aqui o canal, deixa o seu comentário a respeito disso, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Deixo vocês sempre com meu forte abraço, um grande beijo e até lá. Tchau!